Eu vou pedir, né, eu vou fazer essa abertura aqui muito rapidamente e depois passar aqui para o Russo para tocar até o final, porque eu tenho que estar para uma reunião agora do Conselho de Administração e, na sequência, tem hoje lá o lançamento do programa Juventude Viva, que a Codeplan participou bastante, né, com informações, e já nos ligaram de lá pedindo, né, confirmação da nossa presença, e acho que é importante para a Codeplan a gente estar lá presente. Então, infelizmente, eu não vou poder acompanhar aqui o debate. Eu particularmente, tenho um interesse muito grande nessa discussão sobre a reforma agrária, mas, infelizmente, não vou poder estar aqui presente. Esse é o terceiro debate de um ciclo, né, de 3 realizados aqui, os 2 primeiros com amplo sucesso. A gente vai inserir esse ciclo de debate na nossa, no próximo número da nossa revista Teoria em Debate, e a gente já vinha assinalando isso anteriormente. É uma área que a Codeplan tem uma pequena inserção, né, uma baixa inserção, talvez pelo fato do DF ser entendido como uma unidade exclusivamente urbana, né, e esquecendo que aqui existe uma população e uma atividade rural agrária extremamente importante. Então, a contribuição, acho que é muito boa a contribuição que a Codeplan, em particular a Diretoria de Estudos e Políticas Sociais, está dando para esse debate, que a gente até discutia aqui também na última, né, está meio adormecido, né, não só no Brasil. Eu até estava lendo na revista do IPEA o Stedley fazendo essa caracterização, né, de que é uma questão adormecida nos últimos 2 anos, pelo menos aqui no Brasil, e, de alguma forma, a Codeplan, pelo menos aqui no âmbito do DF, está tentando reavivar esse debate sobre a questão agrária. Então, eu queria chamar aqui para compor a nossa mesa o Guilherme Delgado, que é o diretor da Associação Brasileira de Reforma Agrária, ABRA. Estamos aguardando a Ana Lígia, substituindo o Daniel Sado aqui, justificou, ele vai ter que também estar no lançamento desse programa, e estamos aguardando também a presença da Alessandra Lunas, que é da CONTAG. E o parente já informou aqui também que tem um grupo de pessoas lá da FETRAF que também está se dirigindo aqui para a Codeplan, para encher um pouquinho mais o nosso auditório. O Marco do MST, vão vir para a mesa também? Vamos compor aqui a mesa? Não precisa? Ok, participa no debate. Então, passo aqui a palavra para o Russo e, mais uma vez, peço desculpa por não poder ficar nessa discussão. Bom, boa tarde a todas as pessoas aí, pela presença aí dos servidores da Codeplan, o companheiro do MST que está aqui presente, o Marco, o professor Aldo Paviani. Esse ciclo de debates foi pensado pela Codeplan para a gente introduzir essa questão da discussão da agricultura e da reforma agrária no contexto local. Mas o debate inicial, esses três eventos que nós fizemos, esse é o terceiro e último, é para fazer o debate nacional, para contextualizar, para depois nós fazermos um seminário local para discutir a questão da agricultura aqui no Distrito Federal. Chama a Ana Lígia aqui para a mesa, que já chegou. A Ana Lígia, ela é subsecretária de Avaliação e Gestão da Informação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal e também ex-secretária nacional da Assistência Social do MDS. O Guilherme já foi anunciado como diretor da ABRA, né? Mas ele é consultor da Comissão de Justiça e Paz da CNBB, né? Foi pesquisador do IPEA também,
e é doutor em economia. A nossa Ana Lígia é assistente social, com mestrado em política social também. Bom, esse tema, esse debate sobre a agricultura e reforma agrária, para a gente estava falando, Ana Lígia, que é para introduzir esse debate nacional, para que a gente possa depois discutir como é que se aplica na questão local. E a Codeplan está com essa responsabilidade de também realizar estudos nessa área da agricultura e da reforma agrária. Então, é importante que a gente debata todas as políticas que têm conexão com a questão da agricultura e a questão agrária. A agricultura e reforma agrária e essas questões do campo não são questões isoladas, elas afetam a toda a sociedade, né? Apesar da população rural brasileira ser pequena, está em torno hoje de 15%, né? Ou algo em torno disso, se bem que tem municípios muito pequenos que são considerados urbanos, mas todos eles têm uma característica rural. Aliás, o IBGE está até fazendo uma rediscussão dessa caracterização. Mas a importância que tem a alimentação é para todo o povo, né? Alimentação, os recursos naturais, seja a água, seja a terra, seja a vegetação, né? Todas essas questões afetam a população de uma forma geral e afetam a vida de uma forma geral. O próprio planeta também é afetado por essa questão da nossa agricultura. Então, é importante que a gente entenda essa discussão. A gente sabe que essa é uma discussão polêmica, talvez polêmica desde o Brasil, um país colonial escravista, né? 500 anos de latifúndio, né? Não é por outro motivo, por exemplo, com todo o combate à pobreza feita pelo governo federal, nós temos hoje, considerados pela renda, aquele limite de renda internacional de R$70 per capita, que foi $1 diário per capita, nós temos 16 milhões de pessoas no Brasil abaixo dessa linha da extrema pobreza. Metade está no campo. E a população rural é apenas 15%. Então, veja só como é que está presente essa desigualdade, essa injustiça, a pobreza mais forte ainda na área rural brasileira. Então, é importante que a gente discuta essa questão. Várias questões estão interligadas. A gente viu no último debate sobre a questão do desenvolvimento sustentável, a relação estreita que tem entre a produção de alimentos, né? A produtividade, o uso de agrotóxico, o uso de sementes, enfim, transgênicas na saúde das pessoas, no comprometimento ambiental, além das questões sociais. Então, a gente vê essas questões muito presentes desse modelo, né? Eu estava chamando desse modelo agroexportador, que vem desde o Brasil colônia, e que, com algumas mudanças, ele continua o Brasil exportador dos bens primários, mercantilizando os recursos naturais, em vez de estar produzindo, exportando com agregação de valor e conhecimento. Agregando valor e conhecimento. Não, exporta nossas riquezas naturais, transformando a alimentação em mercadoria. Então, é importante que esse debate seja feito com toda a sociedade. Então, os servidores da Codeplan estão participando agora desse debate. Nós estamos incorporando outras matizes. E, além da questão ambiental, a questão do modelo agrícola, a questão da saúde das pessoas, nós também devemos discutir a relação que também tem a questão da reforma agrária com as políticas sociais, né? E nada melhor do que o Guilherme, que ele junta as duas coisas, né? Ele junta muito bem as duas coisas, a questão agrária, a reforma agrária, a agricultura, e é um expert em políticas sociais, na área da Previdência. Já participamos de debates nesse sentido. Ele me poupou muito no debate uma vez. Eu era secretário, você estava nesse debate lá na Câmara dos Deputados, e eu era secretário nacional, mas a gente sabe que as políticas de assistência social, de transferência de renda, segurança alimentar, enfim, o Bolsa Família, o BPC, agora, depois do SUAS, os serviços da assistência social, que estão praticamente em todos os municípios, todos os municípios brasileiros, não, todos os municípios brasileiros. Naquele debate, nós tínhamos menos de 700 municípios
com o Centro de Assistência Social. Hoje nós temos todos os municípios brasileiros com pelo menos um centro de referência de assistência social. Isso é fantástico, né? Porque é um apoio direto à população, juntamente com saúde da família, o CRAS faz esse atendimento direto às famílias que precisam de proteção social, né? Então, é importante que esse debate, a gente não são contraditórios, ao contrário, são complementares, e a reforma agrária é um instrumento para mudar a estrutura fundiária. E não só para mudar a estrutura fundiária, do ponto de vista da distribuição da terra, né? Para a redução das desigualdades, não só para isso, mas criar um novo modelo de desenvolvimento, um novo modelo sustentável, habitável, na sociedade, não só na área rural, mas na sociedade como um todo. Preciso entender esse processo. O Gerson mostrou no último debate aqui do esgotamento que tem a produtividade agrícola, né, do modelo do agronegócio, da expansão das grandes plantações para exportar commodities, né? E isso está reduzindo a produção de alimentos. Então, o que a gente já dizia que a agricultura familiar é importante para produzir alimentos, agora está reduzindo a produção de alimentos. Ao contrário, em vez de ampliar a agricultura familiar e a produção de alimentos para a segurança alimentar e também para a soberania alimentar, estamos diminuindo a produção de feijão, de mandioca. É absurdo isso. 2 produtos fundamentais da alimentação do brasileiro. Isso está diminuindo. E está aumentando a exportação de soja e milho, que não é para alimentação, né? Com o uso do alimento para ração, para combustível, né? Essa coisa toda. Então, é uma coisa que... E nós temos que fazer essa discussão. Essa discussão é importante ser feita. Não é só a questão da reforma agrária como distribuição de terra, como era no passado. Nós queremos discutir hoje o modelo de desenvolvimento. Essa que é a questão importante. E o Guilherme veio aqui exatamente, ele está produzindo conhecimento, ele está pesquisando, ele está na ponta dessa discussão aí, e vem trazer para a gente aqui, vem dar uma grande provocação aqui, para a gente fazer um debate. E a Ana Lígia também, historicamente, uma intelectual orgânica da assistência social, né, que vem desde a LOAS, vem toda a plantação do SUAS, ou seja, é um time que vem produzindo vamos dizer assim, novos processos no Brasil. Isso é fantástico, e nós queremos, tanto o Guilherme como a Ana Lígia, nós queremos, não veio a CONTAG que ficou de mandar um representante, não veio até agora, mas nós podemos fazer o debate. Eu passaria a palavra para o Guilherme, né, fazer 40 minutos ou um pouco mais, você que escolhe, depois a Ana Lígia para comentar uns 20 minutos ou um pouco mais. Bom, em primeiro lugar, meu boa tarde para todos, todas aqui presentes, e o agradecimento aqui ao convite, né, que o Oswaldo Russo continua impregnado da sua vocação agrária, embora numa instituição urbana, como a maioria das instituições aqui do Distrito Federal, mas ele não perde digamos assim, a vocação de refletir sobre o agrário. A provocação que foi feita aqui no tema estabeleceu a relação entre reforma agrária e política social, né? Pelos temas precedentes, da questão agrária e do desenvolvimento, isso provavelmente já seria uma espécie de coroamento do conjunto de 3 seminários e provavelmente com a centralidade no desenvolvimento. Bom, eu vou fazer digamos, um retorno do tema aos fundamentos de onde ele provém com maior, digamos assim, estruturação, que é o texto constitucional, né? A Constituição brasileira, ela parametriza essas ideias ou esses conceitos de política social e reforma agrária de uma forma muito inteligente, e talvez a gente, às vezes, vai perdendo um pouco as reminiscências do debate, porque o debate também é um debate de conjuntura, mas ele tem que estar sempre posto em perspectiva dos seus fundamentos. Então, embora a reforma agrária seja o primeiro
tópico, mas eu vou começar pela política social, né? A política social, no texto constitucional, ela vai aparecer lá no título 7. Então, veja bem, a estrutura constitucional ela tem uma organização muito interessante, porque ela parte dos princípios e diretrizes, que são os títulos 1 e 2, né? Em seguida, ela trata da organização do Estado, a organização dos poderes, tributação e orçamento, que são os meios para concretizar esses princípios e objetivos. E lá, nos títulos 6 e 7, vai tratar da providência das ações de política econômica e social, as ações concretas, ou as regras do jogo das ações concretas, que executariam os princípios e diretrizes com os meios organizados pela Constituição. Então, essa é a estrutura lógica da Constituição. Nos títulos da ordem social e da ordem econômica, é como se você estivesse desenhando as regras do jogo. E, na conjuntura política, o jogo é jogado. No campo da política social, portanto, como esse jogo é jogado, aparentemente há uma certa convergência entre as intenções e as formulações originais da Constituinte e o jogo como ele vem sendo jogado. Com todas as limitações, porque o jogo político é um jogo que enfrenta todo dia objeções de toda forma. Mas as grandes inspirações da Constituição, no sentido, as grandes inspirações, não vou entrar no detalhe aqui, de criar um sistema de proteção básico universal, de um sistema de educação básico universal, e essas grandes ideias forças, elas têm sido, ao longo dos 25 anos pós-constituinte, têm sido razoavelmente, e eu vou dizer razoavelmente porque todos nós conhecemos as nossas políticas sociais e as suas limitações, mas têm sido razoavelmente executadas, do ponto de vista da inspiração, que é criar garantias e criar formas de proteção social aos cidadãos, de forma que eles não venham, por riscos sociais inerentes à própria condição da vida humana, cair na miséria, cair na pobreza e na dependência. Então, essa ideia-força do Constituinte, ela encontra respaldo, principalmente no sistema de seguridade social, da Previdência, da Saúde e Assistência, e quando a gente faz uma avaliação muito, digamos assim, muito genérica dos benefícios monetários concedidos ao abrigo da Constituição, dos direitos constitucionais, dos direitos sociais constitucionais, no período de 20 anos, nós temos uma mudança significativa de patamar de proteção social, no sentido de renda monetária que se incorpora à base da pirâmide. Essa é a parte boa da informação. E é a parte que, de certa forma, muitos governos tentam tirar partido, acreditando a si próprio a benesse. Em parte é verdadeira, em parte não é, né? Porque se você pegar o censo demográfico de 90, portanto, antes da Constituinte operar, o censo demográfico de 2010, você vai ver que 90, 2000, 2010, ao longo desses 3 censos, nos 2 últimos, você tem melhora significativa do índice de igualdade da renda monetária
e do patamar de renda monetária dos domicílios, das famílias. Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque eu teria que gastar meia hora numa... Acreditem no que eu estou dizendo, e eu remeto a informação para o censo. O censo de 2010, comparado com o de 2000, é o que apresenta maior melhora, do ponto de vista da renda e da distribuição da renda domiciliar. E o principal componente dessa melhora se deve aos benefícios monetários ligados a direitos sociais. E aqui nós precisamos começar a desmistificar algumas coisas. Não é Bolsa Família. As pessoas pensam que o Bolsa Família é o que muda a distribuição de renda. Não muda nada. Bolsa Família é um programa necessário, mas é um programa muito pequeno em relação ao patamar de recursos que as políticas sociais trabalham, conjunto das políticas sociais. Né? O conjunto das políticas sociais, eu até tinha uma tabela sobre isso, não sei se passei... eu vou mostrar isso só para estar em tabela única aí, viu? Enquanto vocês vão colocando, eu vou falando aí. O conjunto de benefícios da política social medido pelo IBGE nas contas nacionais, os benefícios monetários, representam 16% do produto interno bruto, ou da renda interna bruta. E isso cresceu, era menos de 10% em 1990, foi crescendo a 12% em 2000, está na faixa dos 16% em 2010. Tabela única, tá? Olha aí. É a única tabela que eu vou apresentar, só para a gente não ficar... eu estou colocando a minha renda interna ao longo do período 2000-2009, chamada de 100. A parte vermelha é a parte dos salários e ordenados na renda interna, que tem um comportamento não muito, digamos assim, ascensional, mas também ele melhora um pouco no final do período. É mais ou menos 32% a 35% a participação dos salários na renda interna. O que realmente está fazendo diferença são os benefícios sociais monetários. Basicamente, isso aí é previdência social, benefício de prestação continuada, seguro-desemprego e benefícios, aí também está incluído os benefícios previdenciários da área do serviço público. Então, isso aí corresponde a 16% da renda interna, que, somados aos salários ordenados, gera uma participação do trabalho na renda interna crescente no período 2000-2009, na faixa de 45% a 50%. Então, essa é a parte boa. Pode tirar a informação, depois a gente... Eu volto Essa é a parte boa da, digamos assim, da mudança de política social que tem a ver com benefícios monetários. Agora, você tem uma parte importante da política social inaugurada pela Constituição de 88 que se materializa em espécie e que depende de uma outra lógica de provisão. A lógica de provisão dos benefícios monetários é a lógica de demanda do cidadão nas situações regulamentadas em lei. Portanto, é o cidadão com direito adquirido que comparece e demanda o benefício. Isso é diferente da lógica dos programas tipicamente de governo. A lógica de cidadania, o cidadão tem direito social, o direito está regulamentado, ele comparece ao guichê do INSS, comparece ao guichê do seguro-desemprego, enfim, e exercita o seu direito e o Estado é obrigado a cumprir. A lógica de um programa tipicamente de governo é o governo oferece um programa
e designa a clientela que dele se beneficia. Então, o governo é uma espécie de um príncipe e o cidadão um vassalo. No caso do programa constitucionalizado, um programa de Estado, é o cidadão que é, digamos assim, o soberano, e o governo é o servidor, como tem que ser, né? Só que a gente se acostumou tanto a ver o governo como o príncipe que perdemos a noção de que a cidadania, ela é que tem que governar dentro das regras do Estado democrático. Bom, essa é a parte positiva. Agora, a parte precária dessa ampliação dos direitos sociais é aquela que tem a ver com benefícios em espécie. Eu vou citar 2 benefícios em espécie da maior relevância para a proteção social, que é a saúde pública e a educação básica. Então, na saúde pública e educação básica, o cidadão não comparece ao guichê da escola cobrando, digamos assim, a prestação daquele serviço, mas ele entra numa fila. E, no caso de não existir escola fundamental para o filho no bairro, ela tem o direito constitucional de mover a ação de responsabilidade contra o prefeito, porque ele é obrigado a oferecer a escola na magnitude necessária à população, mas isso já é uma coisa mais complexa, exercer cidadania dessa forma. No caso da saúde pública, mais difícil ainda, porque você comparece aos centros e postos de saúde, ou aos hospitais, para exercitar o seu direito à saúde, mas esse direito vai depender da provisão dos investimentos realizados pelos gestores para que o cidadão tenha o usufruto desse direito. Então, os benefícios sociais, os bens públicos oferecidos pela política social, sob a forma de benefícios em espécie, esses são os mais precarizados no processo de expansão dos direitos sociais. No entanto, se nós compararmos sempre o período constitucional com o período pré-constitucional, nós temos um avanço na perspectiva de que o direito social à saúde passou a ser um direito universal, mediante simples exibição da carteira de identidade. Você não tem mais que carregar aquele calhamaço de documentos de NPS para mostrar que você, né? Você simplesmente... Agora, o grande problema é o que vem em contrapartida à apresentação da carteira de identidade. Então, nós temos um problema sério. O cerne dos direitos sociais estruturados a partir da Constituição de 88 é atender aos riscos incapacitantes ao trabalho, no caso da proteção social, da seguridade social, e atender às demandas por educação básica. Esse é o miolo da política de direitos sociais. Riscos sociais ligados ao trabalho, tanto no campo da assistência como na previdência e da saúde, e no caso da saúde, não apenas o trabalho, mas da população em geral. Evidentemente, esse é o perfil da política social classicamente executada no Brasil nesse tempo, ao qual se incorporam programas que vão além do perfil de direitos invocados pela Constituição. Você tem todos os estados, você tem programas destinados a populações-alvo que estão fora desses direitos sociais clássicos e que são necessários. Talvez o mais importante deles hoje seja o Bolsa Família. Mas o Bolsa Família, naquela estrutura de gastos públicos que eu mencionei, né, benefícios monetários da política social, ele representa 0,5% de 16% do produto interno bruto destinados à política social
para pagamento de benefícios. Portanto, não é ele que muda a distribuição de renda no sentido de melhorá-la. E ela, de fato, melhora nesse período. Bom, dada essa informação básica, que depois eu ainda vou voltar a ela, eu tenho, portanto, um jogo político no campo das políticas sociais que se executou no contexto da ordem social, que, por sua vez, digamos assim, apropriou recursos orçamentários e instrumentos de Estado criados pela Constituição, que, por sua vez, executam os princípios fundamentais e objetivos fundamentais da República, que estão lá nos artigos 1º e 2º da Constituição. Mutatis mutandis, isso aí, mais ou menos, é algo funcional, né? Mas isso depende de recursos, porque direitos sociais são direitos fiscalmente onerosos, diferentemente de direitos políticos e direitos civis, que são direitos, até certo ponto, gratuitos. Direito de reunião, por exemplo. Nós estamos reunidos aqui. Direito de ir e vir. Direito de informação. São direitos que não custam ao Estado provê-los ou garanti-los. Portanto, a geração dos direitos sociais é a geração mais tardia no Estado democrático e mais importante do ponto de vista da igualdade social. Direitos políticos e direitos civis não produzem necessariamente igualdade social, ou nem melhoram a igualdade social, mas direitos sociais, sim. Por sua vez, direitos sociais requerem uma posição ativa do Estado, enquanto que direitos civis e direitos políticos requerem uma situação mais passiva. Por requerer uma posição ativa e uma prestação fiscalmente onerosa, os direitos sociais eles são fruto de uma disputa e de uma dificuldade permanente. Não pensem que porque mudou na década de 90 e 2000 a provisão de direitos sociais, fruto da ordem constitucional, que isso está garantido ad perpetuum. Isso vai depender do jogo político, porque os recursos financeiros, orçamentários, que asseguram esse direito, estão sempre e permanentemente em disputa. Mas eu queria agora dizer uma palavrinha sobre o segundo tema, que é o da reforma agrária, e como é que ele se coloca nesse contexto. Do ponto de vista de direitos, né, ele também se inscreve nesse campo dos direitos sociais, porque a reforma agrária ela está na lista das ações de Estado e de governo que prometem ou pretendem melhorar a igualdade na distribuição das terras, na distribuição fundiária. Como política de caráter social, nesse sentido, ela é fiscalmente onerosa e ela é fortemente interventiva na ordem social e econômica. Portanto, aí começa o grau de dificuldade maior para essa classe de direito, porque ela não é uma política que se faça sem o Estado. Sem o Estado é impossível fazer mudança da estrutura agrária. Mas, antes de entrar na reforma agrária, vamos um pouquinho, como diz, vamos um pouquinho à aula passada, que tratou da questão agrária. Porque uma reforma agrária, qualquer reforma agrária, é uma proposta de reformulação da estrutura agrária. A estrutura agrária é a estrutura de propriedade, posse e uso da terra vista como recursos naturais. Não só terra no sentido agrícola, do conjunto de recursos naturais superficiais que estão sob domínio de alguém, domínio e uso de alguém. Então, esse domínio e uso do espaço territorial,
historicamente, ele, no Brasil colonial e no Brasil pós-colonial, foi obra de muito conflito. Até porque a nossa história é uma história que se constitui sob a égide de uma expedição conquistadora contra um território habitado, cuja população foi escravizada ou dizimada. Então, já começa que o processo de colonização é um processo de violência agrária, né? Que era legitimada, porque o conquistador era, né, tinha uma missão e tudo mais, mas, né, temos essa a coisa da origem. O conflito inerente à forma violenta de patrimonialização, aquisição de patrimônio fundiário, ele só tardiamente vai provocar no Brasil uma questão agrária, no sentido que eu gostaria de definir aqui para a gente poder começar a pensar. Conflito sempre existiu, conflitos de dimensão regional vários, conflito de dimensão nacional com guerra nacional, pelo menos duas, Contestado e Canudos, ou Canudos e Contestado, mas muitos outros conflitos regionais, Formoso, Porecatu, Pato Branco, Ligas Camponesas, etc. Mas só nos meados do século passado, duas instituições, uma das quais tem gente aqui na mesa, o Partido Comunista, o antigo Partido Comunista e a Igreja Católica, essas duas instituições colocam na agenda do Estado brasileiro uma questão agrária como uma questão política, no sentido de propor uma reforma da estrutura fundiária pré-existente, que era uma estrutura agrária que foi legalizada em 1850 com a Lei de Terras da época do Império. Então, de 1850 a 1960, nós temos 100 anos de conflito, sem que esse conflito tivesse evoluído politicamente para uma questão agrária. Da expressão política da questão agrária dos anos 60 para frente, ou seja, para os tempos atuais, nós temos idas e vindas, propostas e respostas sobre reforma da estrutura agrária, com praticamente 60 anos de vai e vem ainda não resolvido. Ou seja, nós temos 60 anos em que a questão agrária é politizada, mas nós temos mais, durante esse período, tentativas e tentativas de realizar a reforma agrária e processos de avanços e retrocessos bastante fortes. Ao mesmo tempo, no período, os problemas da estrutura agrária vão mudando, mesmo sem se ter tido uma reforma agrária de forma, digamos assim, exaustiva. Eu não vou historiar esses 60 anos de idas e vindas, mas eu só colocaria dois momentos. 64, quando um golpe de Estado executa um programa de negação da reforma agrária, mesmo tendo editado em 64 o Estatuto da Terra, que é o programa legal da reforma agrária. 64 até 85, o tema foi proibido, negado. Os defensores da reforma agrária perseguidos, tanto do Partido Comunista como da Igreja, foram marginalizados. A partir do fim do regime militar, retorna a questão agrária como uma questão política e ela se imiscui pelo movimento constituinte no texto constitucional, no artigo 5º, que é direito fundamental, e no artigo 186, que é a explicitação desse direito fundamental. Portanto, a semelhança
dos direitos sociais, os direitos agrários são inscritos na Constituinte, e inscritos de forma muito clara. O que é que a Constituinte diz? A Constituinte promete fazer uma reforma agrária pelas regras que estabelece. A regra, no futebol, a regra é clara. Cumpri-la é que é outra coisa. Mas a regra é muito clara. O que legitima o direito de propriedade na Constituição de 88 está lá no artigo 5º, inciso 23. O que legitima é a função social da propriedade. A função social da propriedade legitima qualquer direito de propriedade na Constituinte. Aí ela remete ao texto da ordem econômica, ou para a propriedade urbana e para a propriedade rural. A propriedade urbana é muito simples cumprir a função social. É simplesmente você ter respeito à regra do plano diretor. Como cada cidade tem um plano diretor, cada cidade tem uma regra própria de função social da propriedade urbana. Na propriedade territorial rural, o Constituinte criou regras universais para todo o território nacional, relativa a 3 critérios simultâneos. Não são 3 critérios um ou outro, são 3 critérios simultâneos. É o critério da utilização racional produtiva. Primeiro critério. Segundo critério, respeito a normas sanitárias e ambientais no uso dos recursos naturais. Terceiro critério, relações de trabalho legítimas. E um outro sobre relações de trabalho, mas um pouco pode ser incluído dentro desse tópico aí. Então, o proprietário fundiário, nessa regra constitucional de júri, ou seja, de direito, ele só é legítimo proprietário se cumprir a função social ambiental conforme o artigo 186, reportando-se ao artigo 5º, que é chamado cláusula pétrea. A questão toda é o seguinte, é que essa regra, assim como todas as regras de direito público, ela fica remetida ao jogo político concreto. Como eu mencionei, no caso dos direitos sociais, também assim instituídos, o jogo político concreto pós-constituinte foi relativamente favorável. E nós tivemos avanços importantes de aumento, de redução da desigualdade, não vou dizer aumento da igualdade, mas redução da desigualdade, configurados ao longo de 20 anos. No caso da estrutura agrária, nós temos um enorme retrocesso, porque o jogo político concreto foi completamente diferente. Enquanto, bem ou mal, no Congresso você constitui uma bancada da saúde, uma bancada da educação, uma bancada enfim, do trabalho, etc., no Congresso você constitui uma bancada majoritária em relação a essas outras multipartidárias, com o propósito explícito de fazer lobby para a produção do chamado agronegócio. E, segundo principal critério, desconstruir regras constitucionais. Quando essa articulação política se dá dessa forma, evidentemente, ela tem consequências práticas. Qual é a principal consequência prática? A completa inocuidade do princípio da função social da propriedade relativamente ao mercado de terras do Brasil. Como o mercado de terra do Brasil não é, de fato, regulado pela Constituição, mas sim pelo mercado, é como se nós tivéssemos retroagido a Lei de Terras de 1850, ignorado completamente tudo que veio depois e mudou
o princípio ordenador do mercado de terras, e foi o Estatuto da Terra, em 64, inócuo por 20 anos por decisão militar. Mas a Constituição e o Estado de Direito não poderiam ficar inócuos. Para ficar inócuos, isso é um efeito que tem causa. A causa é um pacto de economia política que se constrói entre o Executivo e o Legislativo com a, digamos assim, observância atenta, ou pelo menos com silêncio obsequioso do Judiciário, no sentido de aplicar a Lei de Terras de 1850 e não aplicar a Constituição de 88 relativamente à regulação do mercado de terras. Isso é o que nós temos visto de 2010, claro, de 90 para cá, mas fortemente de 2010 para cá. Portanto, do ponto de vista de reforma agrária, o cerne da reforma agrária, o centro da reforma agrária, ele está inerte desde a Constituinte. A Constituinte, em 93, regulamentou o princípio da função social apenas no tópico que diz respeito à utilização produtiva. Na época, meu amigo aqui era presidente do INCRA, o presidente era o Itamar Franco, que, aliás, nós temos que bater palmas ao Itamar, é o presidente que foi mais fiel à Constituição de 88, num curto período do seu mandato, ele regulamentou tudo quanto é lei constitucional. Então, regulamentou-se apenas a utilização produtiva, mas de fora ficou, por pressão ruralista, a questão ambiental, de fora ficou as relações de trabalho. Ficou de fora, mas não ficou de fora o processo de dilapidação ambiental e nem ficou de fora o processo de exercício de relações de trabalho ilegítimas. Eu estou dizendo isso não para lhes espantar. Peguem o último relatório do IPEA, estou citando dados oficiais, de 2012, parte agrária, você tem lá Grupo Executivo de Terras, Ministério do Trabalho, Polícia Federal, grupo armado, porque agora já não se vai fiscalizar relações de trabalho sem arma na mão, porque pode matar, como mataram aqui em Unai. Então, esse grupo tem fiscalizações ao longo de 9 anos, de 2003 a 2011, continua, com uma média anual de quase 4.000 trabalhadores libertos por ano. Ora, com a média dessa, um período de frequência dessa, denota que os fazendeiros não estão dando bola para a fiscalização do trabalho escravo, porque provavelmente eles são multados, pagam, ou às vezes até adotam a advocacia administrativa para não pagar a multa. Portanto, se submetida à regra constitucional, portanto, se com lei existente a relação de trabalho escravo fosse motivo pela sua gravidade, multa, desapropriação ou expropriação, era outra realidade do mundo do trabalho. Segundo problema grave, dilapidação dos recursos naturais, por superexploração, principalmente nos últimos 12 anos para cá, com a emergência das commodities, com grande velocidade de crescimento nas exportações. Processo de intensificação de uso de agrotóxicos e de todos os processos de queimadas que produzem efeitos sobre os recursos hídricos, superficiais ou não, sobre as pessoas, sobre os alimentos, que afetam profundamente as condições de sanidade dos recursos naturais e dos alimentos. Ora, pela regra constitucional vigente, a Anvisa e o IBAMA teriam que estar fazendo as fiscalizações e vistorias na mesma fazenda que foi fiscalizada pelo Ministério do Trabalho,
ou que deveria ser fiscalizada pelo INCRA, numa operação conjunta única, e aí emitir um certificado de adimplência com a condição, com a função social da propriedade. Aí sim, você estaria regulando o mercado de terras segundo o ordenamento constitucional. Todo o mercado de terras. Portanto, aí é importante a gente definir reforma agrária, porque às vezes gera uma confusão nos movimentos sociais. Reforma agrária é reforma da estrutura agrária, de toda a estrutura agrária. Não é só da parte que é objeto de distribuição de terras. Portanto, o cerne da reforma agrária é o artigo 186, que trata do cumprimento da função social e ambiental para toda a estrutura de propriedade. Se você não executar dessa forma, esquecer e fizer um programa de assentamento ou de distribuição de terras, que é o que se via fazer, porque foi esse, digamos, o escape que o sistema parlamentar e político deixou, o que acontece é o seguinte: o programa de assentamento vai ser engolido lá na frente. Porque os direitos de propriedade absolutos sobre o território em mãos do capital e do dinheiro convergem para a liquidação de todas as experiências que têm uma outra forma de trabalho e de vida que não a exploração absolutamente, digamos assim, sem qualquer limites. Portanto, eu diria que, no campo da reforma agrária, nós temos uma questão agrária reaberta. Ou seja, não há reforma agrária sem aplicação do artigo 186 da Constituição. E não há reforma agrária também quando não se faz distribuição de terra. O programa de distribuição de terra está paralisado. Mas eu diria que o mais grave é que há mais tempo está paralisado por inocuidade a aplicação do artigo 186 da Constituição. Sob os aplausos da bancada ruralista, sobre a complacência ou aliança do Poder Executivo Federal de 4 governos, dos 4 últimos governos, e sob o silêncio obsequioso do Poder Judiciário, que tem a função de cumprir e fazer cumprir a Constituição, e não ficar quieto numa situação dessa. Né? E, infelizmente, sob absoluta ignorância da esmagadora maioria da opinião pública, porque esse assunto vocês não vão ver, não vão ler em nenhum jornal, em nenhuma televisão, em nenhum veículo de comunicação de massa, porque esses veículos de comunicação de massa fazem parte do pacto de economia política que nos governa. Eles são parte do Estado. E no pacto de economia política que governa, a questão agrária não é prioritária e nem sequer é enunciada. Agora, é tal da história. Se o problema existe, você não pode escolher ou esconder o sol com a peneira permanentemente. E nem pode deslocar a questão agrária como se for uma questão à moda antiga. Como se fosse uma questão apenas, se fosse apenas dos camponeses, dos agricultores familiares, etc., já seria importante, porque eles também são credores de justiça. Mas essa questão é uma questão, hoje, essencialmente urbana, porque depende da qualidade dos recursos naturais que as populações urbanas dependem, a estrutura agrária regulamentada que a Constituição previu e que não é executada. Nós temos, no Censo Agropecuário de 2010, 83% da população definida como residindo em espaços urbanos, espaços urbanizados. Esses espaços urbanizados se localizam em 2 milhões de hectares do Brasil inteiro, aliás, 2 milhões de quilômetros quadrados, dos 851 milhões de quilômetros quadrados que correspondem ao território brasileiro.
Portanto, 0,3% é o espaço urbano brasileiro. 99,7%, segundo o IBGE, é espaço rural. Ora, se o espaço rural está sendo governado por direitos de propriedade absolutos sobre o território, sobre as águas, sobre as terras, sobre as florestas, sobre a biodiversidade, sobre o clima, sobre os alimentos, evidentemente, os espaços urbanos pagarão a conta. Porque há um conjunto de recursos naturais de caráter contínuo, por exemplo, os recursos hídricos, por exemplo, a biodiversidade, por exemplo, o clima, que estão sendo profundamente alterados por essa ilimitada e irresponsável propriedade fundiária vigente nas mãos do agronegócio, que não presta contas a ninguém sobre a função social e ambiental. Portanto, no momento em que a população urbana fizer a ligação entre a questão agrária contemporânea e as suas condições de vida, de saúde, de sanidade, de habitabilidade, de riscos, evidentemente, ela deixará de transformar a eleição numa mala de voto de deputado ruralista que desconstrói as regras constitucionais que garantiriam o avanço da democracia e dos direitos sociais. Em resumo, eu diria... Quanto minutos eu tenho? Não, vai... você tem que me... Chegou aos 45, 40 minutos. Já 40 minutos. Então, eu vou por finalmente, assim, porque estou dentro do limite que o senhor está... Eu não sou um latifundiário da palavra, eu tenho que respeitar a função social aqui da palavra. Né? Bom, o Russo tinha colocado no início que a consideração desse tema conjunto da política social e da reforma agrária tem a ver com o desenho em perspectiva de desenvolvimento sustentável, desenvolvimento equalizador, desenvolvimento que tenha compromisso com a justiça. Portanto, reforma agrária hoje, ou seja, reforma agrária entendido como a reforma da estrutura de propriedade fundiária, que contém distribuição de terras, mas o essencial é a reforma da estrutura de propriedade fundiária de todo mundo. Não é se fazer assentamentos e deixar o Lunardelli fazer o que quiser da terra dele. Isso aí não é reforma agrária. Então, somente com limitações, como a lei prevê ao direito de propriedade privada na forma da função social da propriedade, aí é que nós podemos pensar em perspectivar projetos de desenvolvimento alternativos, includentes do campesinato, includentes da agricultura familiar, preocupados com a diversidade alimentar, com a sanidade alimentar, preocupados com o cuidado dos recursos ambientais, preocupados com o uso de uma tecnologia de porte agroecológico, liberto, portanto, dessa ultracontaminação que nos reserva hoje a cada brasileiro 5 litros de veneno por ano. É a cota que cada um merece pelo consumo de 1 milhão de toneladas de agrotóxicos por ano. 1 milhão de toneladas que tem crescido a taxa altíssima, na faixa de 15% a 20% ao ano de consumo físico. Portanto, é 1 milhão agora, mas daqui a 5 anos ele pode até dobrar. Né? Então, esse padrão de exploração, de superexploração de recursos naturais, que está na base da propriedade ilimitada, da propriedade idolátrica, né? Para usar uma expressão igrejeira que você não gosta, mas está dentro do cardápio. Né? Então, essa é a condição de possibilidade da gente ter um projeto de desenvolvimento alternativo. Agora, eu não vou falar sobre esse projeto porque tomaria muito mais tempo e superaria os meus limites que eu tenho que respeitar, assim como eu cobro da propriedade fundiária também o respeito aos limites. Obrigado.
Agradecer ao Guilherme e registrar também a presença aqui. Vários companheiros da Emater que estão aqui, né? Cadê o pessoal da Emater? Agradecer a Emater estar presente. E o pessoal da FETRAF aqui também, cadê? Está aqui presente. É o povo do acampamento, não? É? Muito bem. Eu já tinha registrado a presença do Marco do MST aqui também. E agora a gente passa... Tem da Caixa Econômica Federal também, gente? Bom, eu queria agradecer a presença de todos e passar a palavra para Ana Lígia, que é subsecretária de Avaliação e Gestão da Informação da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. Boa tarde. Queria, antes de tudo, agradecer o convite da Codeplan e cumprimentar a instituição e, sobretudo, em nome do Oswaldo Russo, por essa iniciativa de debate tão interessante e oportuno. Queria também dizer ao professor Guilherme que ele é uma referência para mim, na militância, já em tantos anos passados, quando a gente procurava uma referência no IPEA, tão cheio de economista, economês, que a gente procurava alguém e era sempre o senhor. Né? Dizia, não, se o professor estiver lá, então vai dar para discutir a área social. E, na verdade, eu acho que está todo mundo querendo debater com o professor. Eu vou muito mais, acho que fazer algumas, que eu acho que o assunto mais importante aqui mesmo é a discussão agrária. Vou muito mais fazer algumas provocações, querendo também discutir com você essa questão. Eu tenho sempre colocado uma questão que me intriga, né, e que a gente discute em relação à Constituição, que não sei se... Muitos dizem, em alguns livros, que tem a ver com nossa própria formação social e econômica, avançadíssimas na área da ordem social e coisas avançadíssimas do ponto de vista até da social-democracia ou do socialismo, e questões bastante, vamos dizer, pertinentes ou arraigadas, ortodoxas do capitalismo na ordem econômica. Eu estou colocando essa questão para o professor comentar em relação à própria questão da propriedade e da reforma agrária, né? Se essa também não é uma questão importante em relação à própria Constituição, que em alguns artigos ela fica mesmo paradoxal. Ela tem isso que eu disse, né? Em artigos de direitos sociais, ela parece avançadíssima, mas na prática, em outras questões, ela fica absolutamente, né, liberal, ou nas questões dos direitos econômicos, ela parece outra coisa. Diz que tem a ver com nossa própria formação social, que consegue juntar coisas impossíveis de juntar, certas divergências ou desequilíbrios, que ele dizia, antagonismos, que o Brasil conseguiu fazer um monte de coisa sem revolução, fazer, enfim, esse certo caráter que alguns historiadores, ou que o próprio Sérgio Buarque chamou depois de o homem cordial, esse nosso caráter meio de ajeitar as coisas de um outro jeito, sem permitir que elas briguem. Enfim, isso era uma questão que eu queria comentar. A outra é que, como a questão agrária, as políticas sociais também, elas se fazem frutos dessas tensões no capitalismo, né? Dessas tensões das relações sociais que vão produzir essas conquistas, né? Não há política social sem luta social, né? As políticas sociais, elas são frutos dos direitos sociais que se vão conquistando com luta social. Então, como dizia o professor, a luta social que conquistaram determinados direitos sociais, que foram constitucionalizados e que puderam ser mais, vamos dizer, vocalizados, ou que tiveram no jogo político um acolhimento na Constituição, embora também
digamos que, paradoxalmente, mal a Constituição é regulamentada, de fato, muito mais o que ela pôde ser regulamentada no governo do presidente Itamar Franco. Logo depois vem um outro movimento que começa já a desregulamentar também, né? A fazer emendas constitucionais e tudo mais. Mas, mesmo assim, o que se conseguiu de avanço também foi fruto de luta social. A regulamentação da assistência social, por exemplo, ela precisou passar, primeiro, por uma iniciativa que nem foi do Executivo, que era, inclusive, chamada de vício de iniciativa, que chegou a ser totalmente vetada pelo, então, presidente Collor. Até depois conseguir uma ação por omissão de responsabilidade, da responsabilidade de regulamentar, para poder sair a regulamentação, que foi a última que aconteceu, da Lei Orgânica da Assistência Social. Uma foi, né, a saúde, uma 90, Previdência 90, depois saúde 91, se não me engano, e a assistência social só saiu no fim de 93. Então, para falar um pouco disso, das políticas sociais serem fruto dessas tensões e dos direitos sociais. A professora Vera Teles, uma pesquisadora da USP, ela diz que o direito social é a medida da equidade. Eu acho um entendimento, uma compreensão muito interessante, exatamente porque são os direitos sociais que conseguem, vamos dizer, amenizar as desigualdades sociais. Por isso que ela fala que o direito é a medida da equidade. E quando o professor falava, ele dizia como que as políticas sociais, que é o que viabiliza os direitos sociais, contribuíram, de algum modo, para diminuir ou bater nesse núcleo duro das desigualdades sociais, né? Então, essa expressão que ela usa, que o direito é a medida da equidade. E estão, né, como ele falou, em constante disputa. Apesar do nosso orçamento, no caso, por exemplo, da assistência social, ser obrigatório, deveria ser garantido. Só que todo ano a gente está com orçamento em disputa. Todo ano não temos garantido, quer dizer, o orçamento para manutenção daqueles serviços. Então, a gente precisa, todo ano, estar disputando cada coisa, ainda apesar de ser constitucionalizado. Hoje, aqui no Distrito Federal, a propósito, saiu uma lei, né, conseguimos, enfim, que se sancionasse uma lei garantindo coisa que um conjunto de benefícios eventuais que no Brasil inteiro foi a primeira unidade da federação que regulamentou o financiamento desse conjunto de benefícios eventuais. A gente chama na assistência social benefícios eventuais, são eventuais porque não são continuados, né? Aqueles benefícios que são ofertados, garantidos para as pessoas em circunstâncias, em eventualidades, em contingências, de situações de emergências que elas precisam do apoio e da proteção do Estado. Situação de morte, e que elas não têm essa cobertura, por exemplo, pela Previdência Social. Situação de morte de parente, situação quando nasce uma criança na família, ou quando ela passa por um incêndio na casa, enfim, uma enchente. São várias as situações. Uma doença, de repente, que aí o provedor da família ficou de uma hora para outra desempregado, ou muita situação, um conjunto de vulnerabilidades que costuma chamar. Eu sou nordestina, digo assim, ela passa por um aperreio, que as pessoas bem entendem o que é isso, de uma hora para outro e não tem uma cobertura. São chamados de benefícios eventuais. A lei saiu, foi sancionada hoje, o parlamento votou, e isso, transporte, um passe, até para ir procurar saúde, se a pessoa não tiver como ir, não vai. É possível isso, talvez as pessoas não pensem nisso. Passagem para ir de um lugar para outro, tudo isso não tinha garantia de lei. Tinha dia que a pessoa bate no seu balcão, se é um direito, como é que ela pode bater no seu balcão e um dia você diz, hoje não tem, não é? Então,
como o professor falava dessas demandas, né, que a pessoa entra numa fila. Só que esse tipo de benefício exige uma prontidão, não é? Se a pessoa precisa imediatamente, você não pode dizer hoje não tem. Então, passe urbano para as pessoas se deslocarem nesses aperreios, até para ir ao enterro, para ir no IML reconhecer, entendem? Coisas que a gente, de repente, não pensa. Saiu uma lei hoje, a Lei 5.165, sancionada pelo governador, porque aí parece pouco, mas não é para quem precisa. Significa que, se não tiver, as pessoas procuram a defensoria e pode entrar contra o governo do Distrito Federal por falta dessa prestação de proteção nesses momentos. Caiu a casa, não tem para onde ir. Incêndio na estrutural nos dias de seca. O governo tem que entrar imediatamente com abrigo ou dar dinheiro para pagar aluguel por algum tempo até a pessoa ser socorrida, entende? Então, é um dos primeiros, o primeiro estado que reconhece esse conjunto. Pois bem, eu também não resisti ao fato de comentar com o professor essa questão que eu sei que alguns autores dizem, do fato dos direitos sociais serem onerosos, né? Um dia eu estava nesse debate e a gente lembra que também tem os direitos, como os civis, os humanos, alguns direitos dessa área que eu não resisti ao fato de dizer que até o fato da segurança pública tem alguns direitos que são onerosos também. Por exemplo, manter o indivíduo na cadeia, que nós que pagamos, por anos e anos eu não resisti a me lembrar desse exemplo quando o senhor comentou, também é oneroso, né? Então, para lembrar que alguns outros, manter alguns direitos também não se torna oneroso. Ainda há pouco, quando você falava que a questão agrária é uma questão essencialmente urbana, está na cara que vai ficar muito oneroso para a gente se não se cuidar desse assunto. E o último comentário, para também provocar, porque a gente acho que quer lhe ouvir, permitir que você fale um pouco mais do nosso modelo de desenvolvimento, é que me parece também que por que as pessoas não vocalizam tanto isso? Por que os movimentos de junho não falam disso? Acho que você colocou um pouco dessa questão. A própria questão da propriedade da terra, né, do tamanho das bancadas políticas e dos interesses, e eu, pensando no movimento das ruas, por que todo mundo foi lutar por melhores... Muita gente foi lutar por melhores serviços públicos, né? Foram pedir saúde, foram pedir educação, coerente com o que o professor apontou. Ninguém falou, digamos assim, pouca gente vocalizou a reforma agrária. E aí eu queria também, com essa provocação, para que o professor pudesse comentar, que me parece que ela mexe muito mais na discussão das políticas ou do modo de produção econômico, no próprio modelo, ou até onde ela mexe muito mais nisso, por isso que é muito mais complicado vocalizar do que melhorar as condições de saúde, as condições de educação. Se é por aí, professor, enfim, para você provocar um pouco mais aí o debate e a gente aproveitar muito mais a de você, que eu acho que é essa questão aqui. Obrigada.